Reflexos da alma. Espelhos. Através da história. Os espelhos cativam a humanidade há séculos, refletindo não apenas nossa imagem, mas também nossas crenças e superstições. Civilizações antigas, dos egípcios aos gregos, atribuíam aos espelhos propriedades místicas e espirituais. Eles os viam como reflexos da alma, portais para a vida após a morte e ferramentas para a adivinhação, usados em rituais sagrados. Em algumas culturas, os espelhos eram cobertos em períodos de luto, temendo que a alma pudesse ficar presa dentro, vagando sem descanso. Essas crenças, passadas de geração em geração, alimentaram o fascínio duradouro pelos espelhos, como objetos de admiração e medo, perpetuando mitos e lendas. A invenção do espelho de vidro moderno no século XIII pouco fez para dissipar essas crenças, mas sim as transformou. Em vez disso, amplificou-as, tornando os espelhos mais amplamente disponíveis e seus reflexos ainda mais realistas e detalhados. O desenvolvimento de espelhos de vidro prateado na Renascença aumentou ainda mais sua clareza, fazendo-os parecer ainda mais janelas para outro reino, um mundo além do nosso. Histórias de pessoas desaparecendo em espelhos ou seres estranhos emergindo de suas profundezas tornaram-se parte do folclore e da mitologia, alimentando a imaginação popular. Essas histórias, frequentemente compartilhadas à luz bruxuleante de velas ou sussurradas em tons abafados, aumentaram a mística em torno dos espelhos, criando um ar de mistério. Mesmo hoje, um arrepio percorre nossa espinha quando vemos nosso reflexo inesperadamente no escuro, como se algo mais estivesse nos observando. Talvez haja mais nessas superfícies lisas e reflexivas do que aparenta. Algo além do mero reflexo. Talvez, como alguns acreditam, os espelhos não sejam apenas objetos inanimados refletindo nossa imagem, mas portais para outras dimensões, portais para o desconhecido, esperando para serem explorados. Portais da mente. O nascimento de um mito. A ideia de espelhos como portais para outras dimensões está profundamente enraizada na consciência humana, uma noção que nos fascina desde tempos imemoriais. Esse conceito transcende culturas e períodos de tempo. Provavelmente se origina de nossa curiosidade inata sobre a natureza da realidade e o que pode estar além da nossa percepção. Em muitas culturas, os espelhos são vistos como objetos místicos e poderosos. Um fator que contribui para esse mito é o fenômeno da reflexão especular, que tem intrigado cientistas e filósofos ao longo dos séculos. Esse processo físico simples, em que a luz reflete em uma superfície lisa, cria uma imagem perfeita e invertida, uma réplica quase mágica do mundo ao nosso redor. Essa inversão pode ser perturbadora, fazendo-nos questionar a natureza de nosso próprio reflexo e o que pode ser diferente do outro lado. A sensação de estranheza pode ser tanto fascinante quanto inquietante. Além disso, os espelhos são frequentemente associados a espaços liminares e estados de transição, lugares onde a realidade parece mais maleável. Nós os encontramos em banheiros, quartos e corredores, lugares onde nos preparamos para o dia que está por vir ou relaxamos à noite, momentos de introspecção e transformação pessoal. Esses são momentos em que nossas mentes estão mais suscetíveis à sugestão e abertas à possibilidade do impossível, quando a linha entre o real e o imaginário se torna tênue. O conceito da dimensão espelhada tem sido um tema recorrente na literatura, no cinema e na televisão, refletindo nossa eterna fascinação com o desconhecido. De Alice, através do espelho de Lewis Carroll. As realidades alternativas misteriosas retratadas em filmes como Poltergeist e O Chamado, essas histórias exploram o potencial dos espelhos como portais. A ideia de um mundo paralelo existindo logo além da superfície do espelho continua a cativar nossa imaginação, sugerindo que há mais do que podemos ver. Essas narrativas fictícias muitas vezes confundem os limites entre realidade e fantasia,
alimentando ainda mais a crença em espelhos como portais em potencial e nos convidando a questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Através do espelho, histórias do outro lado. Inúmeras histórias e anedotas falam de ocorrências estranhas e inexplicáveis envolvendo espelhos que sempre fascinaram a humanidade. Essas histórias, passadas de geração em geração ou compartilhadas entre amigos, geralmente envolvem pessoas que afirmam ter visto algo ou alguém em um espelho que não deveria estar lá, criando um mistério intrigante. Um caso famoso é a lenda da loira do banheiro, um espírito que se diz aparecer em um espelho quando seu nome é cantado repetidamente, uma prática que ainda assusta muitos. Esse ritual, frequentemente realizado por crianças em festas do pijama, brinca com o medo do desconhecido e a possibilidade inquietante de invocar algo sinistro do outro lado, tornando-se uma tradição assustadora. Outras histórias falam de pessoas tendo vislumbres de entes queridos falecidos em espelhos ou vendo seus próprios reflexos se moverem independentemente de suas próprias ações, o que é profundamente perturbador. Enquanto alguns descartam esses relatos como alucinações ou truques de luz, outros acreditam que eles oferecem um vislumbre do mundo oculto além do nosso, um mundo cheio de mistérios. Experiências pessoais com espelhos podem ser particularmente convincentes e difíceis de ignorar. Muitas pessoas relatam sentir uma energia estranha emanando de espelhos, especialmente os antigos com uma longa história, como se guardassem memórias do passado. Alguns afirmam ter sentido um formigamento ao ficarem na frente de um espelho, ou a sensação de estar sendo observados por uma presença invisível, o que pode ser bastante assustador. Embora essas experiências sejam subjetivas e difíceis de provar, elas contribuem para a crença duradoura nas propriedades místicas dos espelhos, perpetuando seu fascínio ao longo dos séculos. Seção 4. A ciência da reflexão. Dimensões e ilusões. Enquanto a ideia de espelhos como portais para outras dimensões é intrigante, ela carece de evidências científicas. Do ponto de vista da física, um espelho é simplesmente uma superfície reflexiva que reflete a luz de volta em nossos olhos, criando uma imagem. O conceito de dimensões, no entanto, é uma área real e complexa de estudo na física. Cientistas descrevem nosso universo como tendo 4 dimensões, 3 dimensões espaciais, comprimento, largura e altura, e uma dimensão de tempo. Alguns modelos teóricos, como a teoria das cordas, propõem a existência de dimensões adicionais e ocultas além da nossa percepção. No entanto, não há base científica para sugerir que espelhos possam atuar como portais para essas dimensões hipotéticas. As leis da física, como as entendemos atualmente, não permitem que a matéria passe através de uma superfície reflexiva. As experiências estranhas e, às vezes, inquietantes que as pessoas relatam com espelhos podem muitas vezes ser explicadas por fenômenos psicológicos. Nossos cérebros estão constantemente tentando entender o mundo ao nosso redor e, às vezes, preenchem as lacunas com ilusões ou interpretações errôneas de informações sensoriais. Seção 5. O efeito Troxler. Quando nossos olhos pregam peças. Um desses fenômenos que pode explicar algumas ilusões relacionadas a espelhos é o efeito Troxler. Esta ilusão visual, descrita pela primeira vez em 1804 pelo médico suíço Ignaz Paul Vital Troxler, demonstra como nossos cérebros podem desvanecer estímulos inalterados em nossa visão periférica. Quando fixamos o olhar em um ponto por um período prolongado, especialmente em um ambiente com pouca luz, nossa visão periférica se torna menos sensível a estímulos inalterados. Isso pode fazer com que objetos em nossa visão periférica desapareçam completamente ou pareçam se transformar e distorcer.
Esse efeito pode explicar por que algumas pessoas afirmam ver coisas estranhas em espelhos quando olham para seu reflexo por muito tempo. A combinação de pouca luz, a natureza inalterada da superfície do espelho e o efeito Troxler poderia criar as condições perfeitas para nossos cérebros criarem ilusões e interpretações errôneas. Além disso, nossos cérebros são programados para buscar padrões e significados, mesmo em informações aleatórias. Essa tendência, conhecida como pareidolia, pode nos levar a ver rostos em nuvens, animais em constelações de estrelas e até figuras fantasmagóricas nas sombras projetadas por espelhos.